Esse texto de Neemias eu escolhi por conta da ênfase que nós também queremos dar neste mês nas questões ligadas à escola bíblica, que este mês nós celebramos também o mês da escola bíblica. É muito bacana ver essas senhorinhas que têm os seus compromissos lá na igreja, mas elas vêm com a responsabilidade de, terminou aqui a participação, se retiram rapidinho para poder cumprir lá os seus compromissos. E esse texto de Neemias capítulo 8, do verso 1, na verdade o capítulo todo, mas eu vou caminhar com vocês até o verso 8. E nesse texto nós vamos nos deparar com uma situação bastante interessante que mostra o valor e a importância que nós precisamos dar à palavra do Senhor. Leio a partir do verso 1. Chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Assim Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e perante todos os que podiam entender o que ouviam. No primeiro dia do 7º mês, leu nela, de frente para a praça que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, os que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que tinha sido feito para este fim. E estavam em pé, junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Melquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Abriu Esdras o livro à vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as suas mãos. Então se inclinaram e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serabias, Jamim, aí tem uma lista de levitas, ensinavam a lei ao povo, e o povo estava no seu posto. Leram no livro da lei de Deus, esclarecendo-a e explicando o sentido, de modo que o povo pudesse entender o que se lia. Amém? Qual a importância da palavra do Senhor a este povo que viveu no ano 445 a.C.? Qual a importância que essa palavra tem para este povo? No capítulo 7, no verso 10, nós temos, no capítulo 7, no verso 10 do livro anterior de Esdras, eu quero apresentar Esdras para vocês. Esdras 7, verso 10, diz assim: Pois Esdras tinha preparado o seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor,
e para ensinar em Israel os seus decretos e as suas leis. Este é Esdras, a pessoa chamada para fazer a leitura da palavra. Quero ressaltar neste verso 10 do capítulo 7 de Esdras, ele tinha preparado o seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor e para ensinar em Israel os seus decretos e as suas leis. Eu queria convidar todos os professores que dão ou deram aula a se colocarem de pé. Enquanto isso, obrigado. Vamos, pessoal, pode ficar de pé. Você que é professor e já deu aula na EBD, fica de pé. Só isso? Natália, você nunca deu aula, não? Qual parte do pé deu? Bia, você nunca deu aula, não? Vou ter que ficar apontando, então eu vou repetir a pergunta, senão eu mando projetar para todo mundo ler. Quem já deu ou dá aula na EBD, fica de pé. Eu já. Pode, meu bem. Se foi professora... Eu já. Isso. Ô Tati, você na Central Kids brincava só, dava aula. Né? Queridos, as palmas louvam o Senhor. Vocês são homens e mulheres que preparam o seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor para ensinar a nós todos. Pode sentar. E aí entra a nossa parte. Se nós desejamos dar o devido valor que a palavra de Deus merece e requer, nós precisamos olhar para esse texto e buscar atentamente dar a esse texto a autenticação com a nossa vida. O texto começa assim: chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades. Onde o povo estava? Nas suas cidades, nas suas casas, no seu meio ambiente, na sua vida cotidiana. No entanto, neste dia, o texto continua: todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. Por que o povo se junta como um só homem? A vivência, o experimentar a vida cristã, ele acontece individualmente, cada um na sua casa, cada um no seu meio ambiente, cada um no lugar onde Deus coloca cada um. Só que em alguns momentos é importante nos unirmos, como diz o texto, como se fôssemos um só. E aí já entra uma coisa interessante: a nossa comunhão, ela é um fator de valorização da palavra de Deus, porque ela manda. Ela manda. E olha que a palavra de Deus traz um recadinho que eu vou dar, mas não é para você, tá? Mas eu vou dar o recado. Hebreus diz: não abandone a congregação, como é o costume de muitos. Você sente falta de alguém que abandonou a congregação? E aí você que é de outra igreja, está dado o recado. Você sente falta?
Claro que sente. Somos hoje 348 membros. Não cabe todo mundo aqui dentro. Se viéssemos todo domingo, todo mundo, a gente ia ter um santo problema. Cadeiras e tal, mas não vêm todos. Não quero dizer que aqueles que faltaram hoje abandonaram a congregação. Que fique claro isso, não é esse o discurso. Mas nós sabemos de alguns que abandonaram a congregação. Se você sabe, meu irmão, você tem a responsabilidade, enquanto membro do corpo de Cristo, de ir até a pessoa e dizer: meu irmão, minha irmã, estamos sentindo tanto a sua falta, porque quando nos reunimos como um só homem, está faltando um pedacinho. Tem aquela brincadeira de um programa na internet que você dubla e aí tem uma frase que o programa sincroniza a voz. Então fizeram um na minha casa da Yasmin, e aí ela olha assim para a câmera e fala: de uma coisa eu tenho certeza, da minha beleza, e vira assim. É uma fala de um filme, e que aí o sistema sincroniza a voz ali. Eu vi um mostrado pelo meu sobrinho Paulinho, que o camarada canta uma música sertaneja, e a música diz alguma coisa do tipo: estou com saudade de ti, e sinto que falta um pedaço de mim. Tudo bem, cantar esse pedacinho sincronizado não tem problema, mas a hora que o cara levanta o braço, ele só tem um cotoco do braço. Aí fica engraçado, porque ele está fazendo uma piada e está faltando um pedaço dele. Quando o corpo todo está unido como um só homem, como lemos aqui em Neemias, e falta alguém, é essa sensação que temos, que está faltando um pedaço. E cada um de nós, principalmente quem está perto do pedaço que está faltando, tem a responsabilidade de buscar a pessoa e tentar trazê-la de volta. Se tiver dificuldade, chame alguém. Se tiver dificuldade, chame a igreja. Mas parta para cima e vá atrás daqueles que têm abandonado a congregação. Talvez a sua palavra reverta essa situação. No 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas casas, se deslocaram, e todo o povo se ajuntou como um só homem na praça. Para quê? Por que houve esse ajuntamento de todo o povo na praça? O verso 2 explica. Na praça, na verdade, na praça Porta que trouxesse, aí eles pediram a Esdras, o escriba, aquele que a gente apresentou em Esdras 7:10, que trouxesse o livro da lei que o Senhor tinha mandado. Esdras trouxe o livro da lei e leu perante a congregação, tanto homens quanto mulheres, e todos que podiam entender o que ouviam. Segundo fator importante para valorizarmos a palavra do Senhor: nós precisamos querer ouvir a palavra. Precisamos estar juntos, mas precisamos compreender que esse estar juntos tem uma finalidade. Aqui Neemias aponta: eles queriam ouvir a palavra de Deus. Juntaram-se, pediram que Esdras trouxesse o livro. Ele trouxe para ler diante do povo. Essa leitura é interessante, que ela vai repetindo nos versos abaixo, que é para aqueles que podiam compreender. Isso nos dá a entender
que no processo de ouvir a palavra do Senhor, você precisa estar prestando atenção. Você precisa estar atento. Porque você pode entender. Uma criança muito pequena talvez não tenha capacidade de guardar a atenção devida. Com adultos já é assim. Vocês acham que eu me mexo aqui na frente à toa? Não, não é à toa. Se eu ficar paradinho aqui falando, em 7 minutos eu perco você. Você me muda de canal, começa a pensar no arroz que você vai fazer no almoço, começa a pensar em alguma coisa que você vai... Aí quando eu me mexo, você faz assim, eu tenho mais 7 minutos. Então, você não vai parar de prestar atenção em mim. Você precisa prestar atenção no que a palavra de Deus tem a dizer ao seu coração. O que mais me alegra é quando alguém chega e diz: pastor, o que você leu edificou minha vida. Não está valorizando o meu discurso, está valorizando o que a palavra diz. Por isso que eu procuro mostrar no verso 1 que precisamos estar juntos como um só homem. Depois mostrar que precisamos dar atenção devida, porque nós podemos entender o que a Bíblia nos manda e prestar atenção àquilo que temos ouvido. E quando começa a leitura, aí a gente precisa prestar atenção num outro fator que o texto vai mostrar. Leu nela, de frente para a praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Que hora era a alva? Nascer do sol. Que hora é meio-dia? Meio-dia. No hebraico é meio-dia. Cultinho demorado, hein? Agora hoje, quando dá a hora, já levanta alguém, olha para o relógio e senta. Uma vez nós aprontamos uma. Mudamos a hora do relógio no meio do culto. E teve gente que olhava lá para trás e olhava no relógio, pegava o celular, conferia, olhava de novo, querendo que o culto acabasse logo. Eles estavam priorizando uma coisa extremamente importante: a palavra do Deus que eles adoravam, a explicação para que eles compreendessem aquilo que estava sendo dito. Não estou pleiteando ir até meio-dia, né? Mas vamos que vamos. Verso 3: eles leram até da alva ao meio-dia. De novo repete: perante homens e mulheres que podiam compreender. Aí começa o seu papel. O texto diz: e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Queridos, quando a palavra está sendo pregada, nós precisamos daquela questão seletiva na nossa atenção e deixar o nosso ouvido focado naquilo que está sendo dito, naquilo que está sendo falado, para que nós possamos compreender claramente o recado que tem sido transmitido ao nosso coração. Eles estavam atentos não ao discurso retórico do orador, eles estavam atentos ao que se lia na palavra de Deus. Nós precisamos estar com a nossa mente focada. Por isso, em 3 situações, o verso 2, o 3 e no 8, o texto repete: aqueles que podiam compreender. Aqueles que podem compreender têm que prestar atenção. A palavra está dizendo: tem que focar, tem que estar atento. E o texto continua:
no verso 5, abriu Esdras o livro à vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo-o, todo o povo se pôs em pé. O que representa essa atitude do povo se colocar de pé no momento em que o livro é aberto? Reverência. Não é assim que acontece em outras instâncias. Eu nunca fui a um tribunal de júri, mas já vi filmes, já vi gravações, e até onde eu vi, o pessoal está lá, a hora que o juiz chega, todo mundo fica em pé, o juiz chega, senta, todo mundo senta, e a coisa continua. Numa organização militar, na hora que uma autoridade chega, para-se, tem aquela atitude de reverência, que é o prestar continência ou coisa semelhante. Quando uma autoridade governamental está num discurso, via de regra, a atitude é de atenção, de respeito, de reverência. E aí eu vou citar um vídeo que circulou pela internet de um pastor coreano, que ele fala que aprendeu muita coisa da cultura brasileira, mas muita coisa ele não gostou do que viu. E aí ele começa dizendo que ele ficou impressionado com o tanto de gente que se mexe na hora do culto. Pessoas que se levantam, às vezes por nada, na hora do culto. Pessoas que têm atitudes, isso o pastor coreano falando da experiência que ele teve nas igrejas por onde ele passou. De pessoas que não dão a mínima atenção ao que está sendo dito e levantam assim, com a maior cara de pau, e levanta e sai, aí depois volta, ou fica distraído. Não estou dizendo que a gente deva proibir alguns recursos, porque hoje em dia o celular, a maioria deles tem a sua Bíblia, e alguns preferem usar o recurso digital. Então não estou dizendo isso, mas já teve situações aqui na igreja de a gente perceber que pessoas estavam passeando por páginas do Facebook, páginas que não tinham nada a ver com o momento do culto. As pessoas até me veem conectado no Facebook, e os que me têm até visualizam algumas coisas que eu posto no meio do culto, durante o culto, porque isso faz parte de um projeto de mostrar o que está acontecendo da igreja para o mundo digital. Agora, o que entristece é às vezes a gente vê pessoas que estão desatentas. Agora eu vou contar um segredo, né? Quando eu estou lá em cima com a minha câmera fotográfica, eu consigo ler o que está na sua tela do celular, se você se distrair um pouquinho. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque na verdade não é nem a atitude exterior o problema, porque pode acontecer de você tocar na tela do seu celular. O meu já tem, pode tocar na tela, entrar em alguma coisa, você toca sem querer, abre alguma outra coisa e você não está atento àquilo. O que a gente está falando é de atitude de coração. Aquela atitude de você estar separando um tempo para olhar e ver o que Deus tem a dizer a você. E isso não combina com uma saidinha para um gole de água. Não estou também dizendo que quem precisa e tem uma necessidade de se ausentar, que não deva fazer. Isso não é isso que eu estou dizendo. É a atitude de reverência que às vezes falta diante do Senhor. E se nós queremos dar o valor à palavra do Senhor, precisamos do nosso ouvido atento, da nossa mente centrada e da reverência que precisamos dedicar à palavra e ao momento da palavra do Senhor. E por último,
o texto nos mostra que todo o povo, ao ler a palavra, se coloca num estado de oração e adoração. Ou seja, todo o processo de ensino, aprendizagem na igreja precisa terminar com um coração contrito, com o rosto curvado diante do Senhor, adorando o Senhor por tudo aquilo que Ele vem mostrando ao nosso coração naquela ministração. Então nós precisamos estar com o nosso ser antenado, principalmente nesses 4 fatores: ouvidos atentos, a mente focada e com atenção, um sentimento de reverência e finalizando tudo com louvor e adoração que precisa permear todo esse ambiente, porque você ouviu o seu Deus, você prestou atenção no que Deus disse, você compreendeu o que Deus disse, e agora nós vamos adorá-lo por tudo isso que Ele fala ao nosso coração. Esta experiência, ela aconteceu no povo de Deus em 445 a.C. Para a gente observar que os problemas apontados não mudam. Por que não muda? Porque o coração do homem não muda. O coração do homem é assim. Mas aí Deus, como nos ama muito, nesta manhã Ele diz: preste atenção no que eu estou falando, direcione o seu ouvido, foque na sua mente, tenha reverência diante de mim, e ao final, adore meu nome, porque eu falei com você. Amém? Por a sua cabeça, vamos orar. Pai do céu, muito obrigado, porque o Senhor insiste. Estamos no ano de 2014. Se somarmos mais esses 450 e poucos anos, há quantos anos o Senhor vem alertando a cada um de nós, para que possamos compreender mais o que o Senhor tem a dizer ao nosso coração. Muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos convida a um ouvido atento, a uma mente antenada, a uma atitude de reverência e a um momento de louvor e adoração por tudo aquilo que temos ouvido do Senhor. Continua falando ao nosso coração. Agora que vamos para a EBD, que o Senhor abençoe cada professor que, semelhantemente a Esdras, tem buscado de coração aprender e viver o que se ensina, para que tenhamos um processo de ensino-aprendizagem que seja relevante. Muito obrigado, Pai, pelo cuidado que o Senhor tem tido para com a Tua igreja. Abençoa-nos através da instrumentalidade desse ministério, que é a Escola Bíblica Dominical. Oramos assim agradecidos, em nome de Jesus, hoje e sempre.